O universo Ultimate da Marvel é revisitado agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriano Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com o universo Ultimate. Pois é, por quê? Porque não sei, essa é a grande pergunta que não quer calar. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve aqui no canal, porque pelo amor de Deus, se não é inscrito, você tem que se inscrever, você tem que voltar aqui, porque isso alimenta a boquinha do meu cachorrinho. E vamos falar sobre o universo Ultimate. Por quê? Porque na sessão de desapego, que se você não conhece, conheça, né? O grande sebo do Gil, sucesso em mais de 80 planetas e seus arredores. E aqui nós trazemos os quadrinhos que estavam na pilha de leitura que eu não li, e quadrinhos que vão entrar à venda, às vezes não. Então aqui faltava ler Universo Ultimate. Então eu tinha falado que leria o Quarteto Fantástico do Mark Millar e o Ultimate X-Men também de Mark Millar. O quarteto tem a participação do Bendis também nos roteiros, né? Mas daí aproveitando que tava lendo isso aqui, e daí eu vi que na pilha também tinha esse quadrinho aqui, que é o Ultimate Homem-Aranha, que por sinal eu também não tinha lido. Então não tinha lido quase nada do universo Ultimate, só tinha lido Supremos. E como todo mundo sempre fala dos Supremos, eu acho que não precisa vir aqui repetir o quanto que Supremos é fantástico. Supremos é os Vingadores do universo Ultimate. Eles são criados pelo Nick Fury, aquele estilo ali do que tá ali no filme, né, no filme dos Vingadores. Porém, aqui no universo Ultimate em si, né, os personagens eles são mais reais, vamos dizer assim. No caso, eles são mais arrogantes, dá pra dizer desse jeito, porque eles são mais brabos, enfim, eles têm uma filosofia menos heróica, né? É aquela pira que sai lá de Authority, aquelas coisas que o Warren Ellis fez, e o Mark Millar deu uma passada lá, inclusive. Então ele levou para os Supremos, principalmente. E é para o universo Ultimate quase todo, porque, como vocês podem ver, existiam esses 4 pilares no universo Ultimate, que eram os Supremos, depois o Quarteto, X-Men e Homem-Aranha. O Quarteto, ele é escrito pelos dois, tá? Pelo Bendis e pelo Mark Millar, porque os dois foram os que fizeram quase tudo ali dentro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Quarteto Fantástico, tá? O Quarteto Fantástico aqui, eu não assisti o filme esse novo, inteiro ao menos, eu vi alguns minutos, doeu meus olhos, mas eu assisti uns minutinhos lá. E o quarteto aqui do Ultimate, ele é bem parecido, tá? O que acontece é que o Reed Richards, ele desde pequeno, ele é um prodígio, ele é um estudioso, ele tem bastante essa questão... Praticamente ele é superdotado mentalmente, no caso, né? E ele descobre essa dimensão N, né? A zona N, enfim, seria a zona negativa no português do universo Marvel 616. Então ele descobre esse universo, ele tenta ir pra lá, ele tenta deslocar coisas pra lá, no caso, ele transporta pra lá algum dos seus brinquedos aí usando uma maquininha que ele mesmo fez em casa. E essa maquininha ele apresentou numa feira de ciências, e nessa feira de ciências tinha um cara lá do governo, enfim, que ele viu que era uma pessoa superdotada, né, uma criança super inteligente, levou o Reed Richards, e aqui ele tinha, sei lá, 14 anos, ele levou o Reed Richards lá para o edifício Baxter, onde que normalmente é a base do Quarteto Fantástico, né? Aqui no caso era um lugar onde que as crianças superdotadas estudavam lá, que tinham seus professores. No caso, o professor Storm, que é o pai da Sue e do Johnny, e também tinha o Topeira, o professor Topeira. E isso aqui é uma coisa também que é meio comum no universo Ultimate, que é deixar tudo meio ligado já de saída, né? Então aqui no Quarteto Fantástico, o Topeira, que é o inimigo deles, já é professor deles quando eles são pequenos. E também ali nessa escolinha do professor Topeira, tem o Victor Von Doom também ali, estudando. Então eles estão estudando, eles querem criar um portal lá para a zona negativa. Quando que eles criam esse portal, dá uma explosão. Daí, no caso, tem lá também o Ben Grimm junto nesse momento, porque o Ben Grimm ele é um amigo do Reed Richards na época, que ele era bem pequeno, ele sofria bullying, etc. E o Ben já era forte, ele jogava futebol americano, aquelas coisas lá, e daí ele meio que protegia o Reed. Quando que ele tá adulto, que eles vão fazer esse teste, e simplesmente o Ben Grimm vai lá visitar o Reed nesse momento aí, nesse momento especial para a vida do Reed,
vai lá o Ben Grimm. E junto, claro, a Susan e o Johnny, que também fazem parte aí da equipe de estudos e tudo mais, principalmente por causa do pai dele. Na inauguração desse portal, também tem o Victor Von Doom ali junto. Não tem mais o Topeira, porque o Topeira estava fazendo experimentos proibidos e etc. E daí tocaram ele embora lá do projeto. Mas enfim, que ficam ali esses 5, né? O Quarteto Fantástico em si e o Victor Von Doom. E daí dá uma explosão, some todo mundo. Daí aparece o Reed já virado numa geleia, o Ben Grimm aparece em outro lugar do mundo virado em pedra, o Johnny também aparece em outro lugar lá também pegando fogo, enfim. E a Susan não aparece, né? A Susan, ninguém encontra ela, nem o Victor Von Doom. Depois vai se encontrar lá, quando que eles estão meio que descobrindo os poderes deles, lá os 3, no caso, que encontraram, estão descobrindo os poderes, etc. E daí sai um monstro debaixo da terra, né? Que na verdade é um monstro do Topeira. O Topeira, ele tá vivendo debaixo da terra, com os bichinhos que ele criou. Ele diz que ele descobriu umas tecnologias antigas ali de Atlântida, que é extremamente futurista, e daí ele usa para fazer os seus projetos. Ele vê as coisas que estão acontecendo no edifício Baxter, lá do subterrâneo. Ele achou a Susan antes do pessoal ali do exército americano, então ela está sequestrada lá com ele. Quando quiser esse monstro para a superfície, os 3 do quarteto descem lá, tentam descobrir se foi o Topeira que fez alguma sabotagem lá naquele portal para a zona negativa. E não se descobre se foi o Topeira ou se foi o Victor Von Doom, né? Fica essa dúvida aí. Mas enfim, que daí os 3 se juntam com a Susan, daí todo mundo se descobre seus poderes, tudo mais, e vão ali ser felizes ali com o Quarteto Fantástico, tá? O Quarteto Fantástico, eu vou te dizer que eu gostei bastante, tá? Apesar da arte não ser muito boa, né? Eu não gosto aqui muito do artista aqui, que é um dos Kubert, é o Adam Kubert. Eu não gosto tanto, ele é dos Kubert, é o que menos gosto. Não é tão boa assim, mas também não é ruim, né? E tem a participação também do Bendis aqui no roteiro. Dá pra ver, tem uns bem diálogos, que é aquelas falas que são meio redundantes, enfim, que a pessoa pergunta, você tá bem? Sim. Tem certeza? Sim. E, sabe, coisa assim. Eu gostei bastante do Quarteto Fantástico nesse universo Ultimate. E principalmente assim, né, se vocês acompanham o universo regular da Marvel hoje, o Reed Richards aqui, ele virou o criador e ele é um vilão do universo convencional hoje. Deu toda aquela treta também lá com Guerras Secretas, lá do Jonathan Hickman, enfim. O Reed Richards aqui, ele já se tornou um personagem do Marvel 616. Muito bom, gostei bastante do quarteto da dupla Bendis e Millar. Agora indo pro Ultimate X-Men. Esse aqui, do X-Men, ele é escrito só pelo Millar, não tem o Bendis aqui junto. É bem interessante esse quadrinho aqui, mas ele bate em algumas coisas que eu não gostei tanto, tá? Começo de história, tá? A arte, ela é do Adam e do Andy Kubert. Quando que é o Andy Kubert, eu acho que é muito melhor desenho do que do Adam. Mas enfim, tá? Os X-Men aqui dentro... Primeiramente, eles são recrutados, assim, é meio que a primeira escola ali, primeiros alunos da escola, eles são recrutados aqui nessa história. Nós temos, aparentemente só tem o Scott Summers e a Jean Grey lá na equipe, que são alunos do Xavier, e daí vão ser recrutados alguns outros integrantes, né? No caso, os integrantes são o Colossus, o Fera, a Tempestade, e depois entra também o Homem de Gelo e o Wolverine, né? Bom, é um pouco diferente esse aqui. Na verdade, o mundo ele já tem ali os mutantes e eles já são perseguidos pelos sentinelas. Nós já temos o Magneto como um terrorista mutante. Ele tá lutando contra o governo, ele não quer essa perseguição, tudo mais, e ele ataca mesmo, ele explode as coisas e tudo mais. Ele tem a equipe lá dele da Irmandade de Mutantes, que tem a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, tem o Groxo, enfim, tem aquela galera lá de sempre, né? E a base dele é na Terra Selvagem. É bem interessante essa parte específica também. Acho que já é bem legal que ele tem uma base específica num lugar que é específico do universo Marvel. O que acontece aqui é que os X-Men tentam impedir os atos do Magneto, ao mesmo tempo que eles tentam reverter essa questão dos sentinelas perseguindo os mutantes, porque estão prendendo os mutantes, enfim, estão dando fim nos mutantes, porque eles estão considerando todo mundo como uma ameaça, né, devido ao Magneto estar fazendo esses atos terroristas pelo mundo afora.
O Wolverine, no começo da história, ele trabalha para o Magneto, ele vai se envolver ali, ele vai se infiltrar na equipe dos X-Men, justamente para matar o Xavier, porque o Xavier ele é um inimigo, ele luta contra o Magneto, então o Magneto quer dar fim ao Xavier, e daí assim vai ficar, não vai ter ninguém perseguindo o Magneto dos mutantes. Tá? Então o que acontece é que o Wolverine ele vai para a equipe e ele acaba se envolvendo ali com a Jean Grey. Essa parte específica eu acho que é meio desnecessária. Tem algumas coisas aqui no universo Ultimate em si que tem uma certa arrogância, um tom de arrogância, um tom de mais pesado em algumas coisas, que claro, é a ideia do universo Ultimate, mas eu não sei se é tão lá assim, não sei se é tão legal. Principalmente assim, essa questão do Wolverine se envolver com a Jean Grey é uma questão que pra mim é meio nada a ver, porque o Wolverine aí tem, sei lá, 100 anos. E a Jean Grey tem o quê? 18? Se é que tem 18, né, no caso. Enfim, daí ele vai lá e tenta se envolver com ela. E o pior de tudo, que daí agora você vai tomar um spoiler na sua cara se você não leu isso aqui, mas o pior de tudo é que ele pega a Jean Grey. Cara, assim, pega mesmo, não é deu um beijo. Foi pra cama com ela mesmo. Enfim, né, é umas coisas que tem no universo Ultimate. Eu acho que aqui nessa edição aqui tem muita piadoca, tá? Tem muita piadinha que meio desnecessária, meio deslocada. Tem uma arrogância meio forte de alguns personagens. Enfim, eu achei no X-Men assim, não é que é ruim, tá? Eu acho que dentre esses aqui ele é o que não faz muito sentido, não é tão legal quanto os outros. Mas é uma boa reformulação, tá? Por ser uma reformulação dos X-Men, eu acho que até é cabível, assim, né? Tirando esses detalhes que são comuns do universo Ultimate, eu acho que é uma reformulação válida, sim. E pra finalizar, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha daí já é do Bendis, né? O Bendis na época que o Bendis mandava muito bem. E principalmente aqui dentro, tem uma coisa também que não é só do Bendis, né? Isso aqui é do Bill Gemas. Ele que é o editor-chefe, foi editor-chefe da Marvel por algum tempo, então ele também ajudou aqui nos conceitos e tudo mais, né? Então ele também é acreditado como roteirista. Os desenhos são do Mark Bagley, um cara muito interessante, eu gosto do traço dele, bem anos 90, pra mim ele no Homem-Aranha é um dos grandes desenhistas do Aranha, e se você discorda, você tá errado porque você não entendeu o Aranha, né? Enfim, nós temos aqui uma origem que junta Norman Osborn lá, a sua galera da Osborn Corporations lá, da Oscorp e tudo mais. A Aranha é criada ali pelo Norman. Isso aqui também tem meio que nos filmes, né? Nos filmes ali do Homem-Aranha, eu acho que tem isso. Eu não assisti os filmes do Andrew Garfield, me processem, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui. Então o que acontece é que o Homem-Aranha, acontece, né, que o Peter é picado por essa aranha, lá do Norman, e daí ele começa a ter os poderes dele e tudo mais. A teia, né, a lançador de teia, esses negócios aí é uma coisa que o pai do Peter estava desenvolvendo lá, e o pai do Peter meio que sumiu, também como a origem normal dele. Eles morreram em um acidente, então eles eram agentes da SHIELD, não se sabe, né? Parece que eles eram agentes do governo. Enfim, o que acontece é que ele ganha esses poderes e a origem é praticamente a mesma coisa, né? Ele vai lá vai lá lutar no negócio, daí ele podia impedir um crime, ele não impede, daí esse crime acaba causando a morte do tio Ben. Enfim, é aquela ligação toda lá normal, né? A única coisa assim que eu achei ruim assim nesse começo, sim, também, né, a família dele ali, além da tia May ali, tem o pessoal da escola, tem o Flash Thompson, que é aquele chato da escola, tem um outro lá, um outro também que é um outro cara chato ali da escola dele, tem a Mary Jane, não tem a Gwen Stacy, tem o Harry Osborn, enfim, o núcleo principal, assim, o mais grosso, tá praticamente todo mundo ali. E o Norman, aqui o diferencial aqui dentro é o Norman. O Norman descobre que o Peter foi picado pela aranha e que ganhou superpoderes. Na verdade, ele não é que ele descobre que ele ganhou superpoderes, ele descobre que o Peter vai morrer por causa da picada, enfim, ele não quer que a Oscorp tenha problemas com isso, ele manda matar o Peter, e quando que vão matar o Peter, ele dá pulo, ele faz aqueles negócios lá de Homem-Aranha, e daí o Norman já percebe que o Peter virou Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha começa a agir logo na sequência disso, enfim, ele descobre que o Norman tem o Norman descobre que o Peter tem poderes, né? Então ele decide dar fim nele.
Só que, para isso, ele decide meio que testar a própria tecnologia ali, aquele negócio que deu os poderes da aranha lá pra... Não os poderes, mas enfim, deu a aranha ser radioativa e lá picar o Peter, ele resolveu botar isso nele mesmo. E quando ele faz isso, ele se torna o Duende Verde, mas é um Duende Verde mesmo, é um bicho, né? Um negócio satânico aí. E ele vai perseguir o Peter, ele vai atrás da escola, enfim. É uma origem pro Duende Verde um pouco diferente. É interessante, tá? Eu não sei se isso aqui foi pros filmes do Andrew Garfield, até acho que talvez, né? Não sei, se você souber, enfim, fale. Mas é uma interessante origem. Ela é um pouco arrastada, principalmente se vocês levarem em consideração que o original... Aquilo que tá aqui que tá em 6, 7 edições, originalmente aconteceu, sei lá, em uma edição, 2, talvez, né? Uma edição para mostrar a origem e talvez alguma outra para mostrar o Duende Verde. Enfim, ela é um pouco mais... não arrastada, mas ela é mais expandida a história, ela é contada mais devagar. No caso lá, a origem original, né? Ela é um pouco mais verborrágica, ela tem mais texto, aquela história lá do Stan Lee, sabem como é que ele escreve? Ele escreve muito no sentido de escrever bastante palavras. Enfim, é bom também, tá? Eu achei bem legal, assim, não achei espetacular, assim, sensacional. Eu achei bom, né? Então, assim, dentre esses 4 pilares aqui dentro do universo Ultimate, pra mim ainda, claro, o Supremos ainda é um nível acima, tanto que é sempre o mais lembrado de todos. Particularmente pra mim, tô falando de mim para com vocês, tá? Não me crucifiquem agora nesse momento, me crucifiquem numa sexta-feira, pra quem sabe eu ressuscitar até domingo. Enfim, segundo lugar, Quarteto Fantástico. Eu achei o Quarteto Fantástico mais interessante do que o Homem-Aranha. Tem, assim, uma origem mais redondinha, assim, é uma origem que me agradou mais até do que a do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha aqui, ele tem um problema que o tio Ben usa rabo de cavalo. Isso aí não pode, né? Um velho de cabelo branco com rabo de cavalo. Se você é idoso, corte esse rabo de cavalo, isso não lhe pertence. É o preconceito aqui do Gil. Claro que é brincadeira, mas enfim, o Ultimate, o Homem-Aranha, pra mim, ele perde um pouquinho pro Quarteto Fantástico. E o X-Men tá em último. Não que ele é ruim, né? Como eu falei, ele é bonzinho, mas ele não é tão legal quanto esses outros. E se você der sorte, esses quadrinhos ainda estão no sebo do Gil, porque eu vou vender os 3. Tá? E era isso por hoje. Se você concorda, discorda, não se esqueça de vir aqui comentar, pode me xingar, né? Todo mundo é bem-vindo aqui para ser xingado, inclusive vocês. Então não me xinga, senão eu vou xingar de volta. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau.